Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aplicação João Lenão, gerador da relatório médico, nesse vídeo veremos como validar formulário apresentando mensagens de erro em balões. Então vamos lá para a nossa aplicação. A nossa aplicação João Lenão é formada por um formulário onde todos os campos são de preenchimento obrigatório, tá? E notamos também que aqui o nosso botão de enviar já está habilitado e o limpar também. Clicando em enviar, o que acontece? Aparece o balão com uma mensagem dizendo que este campo é de preenchimento obrigatório. E a mensagem deste balão, por sinal, teve seu conteúdo customizado. Então, se eu preencher um valor aqui, colocar Rony Fábio, deixa eu tirar este B maiúsculo, vamos ver o que acontece. Aparece uma outra mensagem dizendo que o valor não corresponde a um nome válido. Eu corrigindo este problema, o que acontece? Clico em enviar. Ele passa para o campo posterior dizendo para preencher este campo. Neste caso aqui, o conteúdo deste balão é a mensagem padrão do navegador, não foi customizado. Por isso tem que tomar um cuidado quando se usa essa abordagem de apresentação das mensagens em forma de balão, porque a mensagem já é padrão do navegador e depende muito do sistema operacional, do idioma usado no sistema operacional. Então, se o usuário está usando um sistema operacional no idioma francês, a mensagem aparecerá em francês, ao menos que seja customizada, ok? Então vamos dar continuidade à validação deste formulário que já está implementado, tá? Colocar um CPF aqui com formato válido, ele passa aqui para o CEP, colocar um hífen, tá? Até no Radio Button ele aparece, ele apresenta o balão. Clico em enviar, aqui a data de nascimento já tem uma data padrão, até no select aparece o balão, clico em enviar, apenas não vai aparecer no checkbox, uma vez que o checkbox nativamente no HTML, ele não é para ser usado de forma obrigatória, né? Ele é opcional, você marca alguns ou nenhum, né? É para isso que é utilizado geralmente o checkbox, ao menos naquele caso particular, quando existe apenas um checkbox e você tem que aceitar um termo de uso, né? Naquele caso particular, ele é usado como obrigatório, mas aí basta colocar required naquele campo. Não é o caso aqui, e esta é a limitação, né? Então, dos balões, que eles não funcionam automaticamente quando você tem checkbox. Clico em enviar, aparece, portanto, o modal com o relatório preenchido. Vamos para o código ver como isso foi implementado. Temos aqui o formulário, né? Aproveitando, né, uma informação negativa, se eu utilizar o noValidate, os balões deixam de funcionar. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, se eu usar noValidate, os balões já não aparecem mais. O que mais? Podemos usar aqui, ou estamos usando, os atributos do HTML5 para fazer a validação, o pattern, tá? o type, o required, que é para campo obrigatório. Temos aqui o input do CPF, tá? Também type text, uma vez que você não usa o CPF para fazer cálculos. O validate é uma classe do Materialize apenas para pintar de azul ou vermelho, né, o próprio input quando está válido ou inválido. E assim em diante. Temos o type radio, que também ele é obrigatório. Para você informar que um radio button é obrigatório, basta colocar required em apenas um deles, né? Já tem dois aqui, em apenas um já basta para o HTML5 perceber que esse campo tem que ser preenchido obrigatoriamente, não pode ser deixado vazio. Temos aqui a data do type date, tem que ser uma data válida, e tem um min também, né, que é outro atributo de validação, o required. Então a data não pode ser menor do que 1º de janeiro de 1900. Temos o select, tá? O select também aqui required, obrigatório. E então temos os sintomas onde não podemos colocar ali o required, senão obrigaria o preenchimento exatamente daquele único input, daquele específico checkbox, que não é o caso. E depois temos o submit.
Então, para funcionar essa validação com balões, o botão precisa ser submit, ok? Então, vamos para o nosso JS, aproveitando que o CSS ele não tem nada, tá? Vamos para o nosso JS, aonde aqui temos o tratamento do clique do botão de limpar, e temos também aqui o tratamento do evento de invalid, que só funciona com o ADD Event Listener. Tá? Então, quando o HTML5 percebe que um atributo não foi satisfeito, por exemplo, o pattern, o required não foi satisfeito, ele dispara um evento de invalid. E aqui, esse evento é capturado, nesse caso, o input name. Só foi aplicado para o input name para a gente mudar o conteúdo ali do balão de acordo com a situação, de acordo com o tipo de erro daquele input. Poderia ter feito para os outros, mas foi só apresentado para esse input e os outros campos estão usando o valor padrão do balão, né? O valor padrão aí do navegador. Então, só esse que foi modificado, só para exemplo. Então, ao disparar o evento de invalid, esta função aqui, validate name field, ela é chamado e aí, via value messing ou pattern mismatch, é verificado qual o tipo de erro que ocorreu. Value messing tem a ver com o required, pattern mismatch tem a ver com o regex, tá? Com o formato inválido. Então, por isso que aqui é colocado o campo obrigatório e aqui o valor não corresponde ao nome válido. Isso é setado numa variável qualquer ou poderia ser setado diretamente aqui no set custom validity. Então, o set custom validity do input ou de qualquer input, inclusive do select, pode ser usado para mudar o conteúdo da mensagem, tá? E quando é satisfeito, quando o campo é satisfeito, ele é validado com sucesso, nós não podemos esquecer de mudar o valor do custom validity para vazio, senão o texto vai continuar aparecendo mesmo com o campo sendo válido. Então, só resumindo, temos esse if que verifica se o erro está no required, tá? Se sim, ele usa o set custom validity, muda o conteúdo do balão e já retorna. Se não, ele verifica se o problema está no regex e já retorna. Caso passe por esses dois ifs, é que o campo é válido. Ele mudou do estado de inválido para válido, retorna verdadeiro. Aqui não é necessário retornar falso ou verdadeiro, bastaria, nesse caso, retornar apenas retornar, uma vez que não está sendo usado nesta versão o validate name field em nenhum if, tá? Mas é importante aqui quando o campo for válido, retornar ele para vazio, informando que não há nenhum erro neste input, ok? Então, voltando ao início. Então, temos o tratamento do invalid, tá? Veja que então não temos ele sendo usado nenhum if, então não tem por que retornar falso ou verdadeiro, tá? Dando continuidade à aplicação, vamos para o evento de submit. Nesse caso, o submit não é usado para validação, uma vez que a validação já ocorreu completamente pelo HTML5. Até poderíamos usar o submit para validar essa parte relacionada a sintomas, aonde o HTML5 se mostrou insuficiente, mas nesse caso, por simplicidade, vamos ignorar este trecho do formulário, tá? Dentro do onSubmit foi usado o check validity, que vai verificar se o estado do formulário é válido. Caso contrário, ele apresenta um alert fire, uma mensagem de erro em vermelho que não está aparecendo nessa versão por conta da prioridade que é dada aos balões. Então, mesmo ali com o erro, o alert file não aparece, mas aparecerá em outras versões com outras formas de mostrar as mensagens, por isso que esse código permanece aqui. E esse this, vale ressaltar que esse this refere-se ao formulário. Vamos lá. Document.getElementById report form, ele retorna o formulário do DOM. Esse onSubmit, ele é o atributo. Esse function passa a ser, então, um método. E o this usado dentro do método é o próprio objeto. Então, ele é o formulário. Formulário.checkValidity.
vai informar se o formulário está válido ou não, para dar continuidade ali à aplicação, de fazer a leitura dos dados do formulário, dos sintomas, criar o relatório e atualizar ou imprimir então o texto do relatório dentro do modal. Então, pessoal, esta implementação ela é bem simples, não exige nada de CSS, apenas os dados aí de validação do HTML5, não exige nenhuma validação no Submit, apenas também, caso queira, algo opcional, é alterar o valor default das mensagens aí dos balões. Caso contrário, também é desnecessário, pode usar a mensagem default dos balões aí definidas pelo próprio navegador. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.